Olá pessoal, tudo bem? Professora Andressa. Hoje nós vamos trabalhar a aula 13 do setor B, que se refere a ligações químicas, mais precisamente sobre a ligação iônica. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar, por que os átomos fazem ligações químicas? Então, eles fazem ligações para quê? Para adquirir estabilidade. Então, a estabilidade de um átomo, ela vai ser adquirida, né? Ela vai ser obtida quando ele faz ligações químicas. Mas como assim? Da onde vem essa estabilidade? Eles buscam adquirir, né, os átomos em geral, eles buscam adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo a ele. Por que do gás nobre? Porque dos gases nobres, né, são os átomos que possuem estabilidade, eles se encontram sozinhos na natureza. Por que os átomos dos gases nobres se encontram sozinhos na natureza? Porque eles possuem 8 elétrons na última camada, ou 2, como é o caso do hélio, né? Porque ele só possui uma camada. Então, o número de elétrons na última camada é que vai dizer se esse átomo ele está estável ou não. E aí, essa estabilidade, é claro, né, que a gente tem que relacionar com a quantidade de energia. Então, os átomos que são estáveis, eles possuem menor energia. Os que não são estáveis, eles têm maior energia. Então, a tendência é esse átomo sempre possuir a menor quantidade de energia. Então, existem duas regrinhas aí que a gente precisa lembrar, que é a regra do octeto e a regra do dueto. Teoria do octeto diz que, para um elemento se tornar estável, ele precisa ter na sua última camada, na camada de valência, 8 elétrons. Ou então, ele precisa ter 2 elétrons, como é o caso dos elementos que só possuem a camada K disponível, uma camada apenas. E aí, é o que nós temos aqui com alguns elementos, o hidrogênio, o lítio, o berílio, né? E eles vão possuir, no caso, 2 elétrons, tendo adquirido, né, a configuração do gás hélio, que tem 2 elétrons na última camada, que é a única camada que ele possui. Então, para a gente entender, nós vamos trabalhar ali, tem um exemplo, né? Primeiro exemplo aí que vocês têm. A ligação do fluoreto de sódio e do flúor, do gás ali, F2. O que a gente tem que analisar? Existem 2 tipos, né? Existem 3, na verdade, tipos de ligações que podem acontecer entre os átomos. Ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. Hoje nós vamos falar precisamente da ligação iônica. Então, coloquei ali para vocês como exemplo o fluoreto de sódio, que é o átomo de sódio ligado com um átomo de flúor. A gente precisa olhar na tabela ou analisar o número atômico e identificar quantos elétrons cada átomo tem na última camada. O sódio, por ele estar na primeira família, no primeiro grupo, ele tem 1 elétron na última camada. O flúor, ele tem 7. Então, o que acontece? O átomo de sódio, ele tem número atômico 11. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar lá, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Então, na terceira camada, que é a última, ele tem 1 elétron. O flúor, ele tem número atômico 9. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2 e 2p5. A última camada dele é a camada 2, que possui 7 elétrons. Foi o que eu representei aqui. Mas e aí? O que acontece? O sódio tem 1 elétron na última camada. Para ele se estabilizar, ele precisa ficar com 8. O que é mais fácil para o sódio? Perder esse elétron da última camada ou receber 7? É bem mais fácil ele perder esse elétron. Então, ele doa 1 elétron aqui para o átomo de flúor. Já o flúor, ele tem 7. É mais fácil ele receber 1 elétron do que ele perder 7. Por isso que, para estabilizar esses 2 átomos, o sódio doa 1 elétron. Se ele doa 1 elétron, ele fica com carga positiva. O flúor, como recebe 1 elétron, ele fica com carga negativa. Como essas cargas se anulam,
a fórmula desse íon fica NaF. Sempre que nós tivermos uma ligação iônica, o número de cargas positivas precisa ser igual ao número de cargas negativas. Porque os elétrons na ligação iônica, eles vão ser transferidos de um átomo para o outro. Então, se um elemento doa 2 elétrons, o ânion tem que receber 2. Às vezes, né, vai acontecer da gente precisar ter mais de um átomo de um ou de outro para conseguir fazer essa estabilização. A gente já vai ver ali. Então, lembrem que o sódio doa 1 elétron. Se o sódio doa 1 elétron, quantos elétrons ele ficou na última camada? 8. Por quê? Não é com nenhum, não. O que acontece aqui? O sódio, a camada 3 dele, perdeu 1 elétron. Então, se perdeu, essa camada 3 não existe mais. Ela passa a não ser mais ocupada. A última camada do sódio se torna a camada 2. Quantos elétrons nós temos aqui na camada 2? 6 mais 2, 8. Então, ele também adquiriu estabilidade. O flúor, como recebeu 1 elétron, ele também adquire 8 elétrons. Então, os dois se tornam estáveis. E aí, continuando então, nós temos essa configuração ali para o cloreto de sódio. A ligação entre sódio e cloro. O sódio, como está representado aí para vocês, ele tem 1 elétron na última camada. O cloro tem 7. Então, para acontecer a estabilização, esse átomo de sódio, ele perde 1 elétron para o cloro, né? Doa esse elétron para o cloro, e os dois ficam estáveis. Na ligação, nós podemos representar ali, ó, na definição. Elétrons são transferidos de um átomo para o outro, dando origem a íons. Íons de cargas contrárias. Então, ligação iônica. Por que ligação iônica? Porque é uma ligação formada entre íons. Um cátion, que tem carga positiva, e um ânion. Não esqueçam que, na fórmula aqui, de representar, a gente sempre tem o cátion e depois o ânion. Vocês jamais vão poder representar o ânion e depois o cátion. Sempre cátion e depois ânion. Por isso, NaF. F, Na, não existe. A gente sempre padroniza, né? Cátion e depois ânion. E é o que nós temos ali representado no gráfico. Então, coloquei alguns exemplos aí para vocês conseguirem identificar, né, as ligações iônicas. Mas como que eu defino, como que eu vou saber identificar se esse composto está fazendo ligação iônica ou ligação covalente? Eu preciso identificar pelo átomo. O sódio é um metal e o flúor é um não metal. Então, a ligação iônica ela é caracterizada pela presença de um metal e um não metal. Ou então, por um metal e hidrogênio. Como vocês têm ali, ó, o exemplo, o hidreto de lítio, LiH. É importante a gente lembrar que o hidrogênio ele tem número atômico igual a 1. Então, na distribuição eletrônica dele, nós temos um S1. Ele tem um elétron apenas, um único elétron. Ele não pode perder esse elétron. Então, o hidrogênio é um elemento que se estabiliza com 2 elétrons, ou seja, ele sempre vai receber um elétron. Ele nunca doa, ele sempre recebe. E aí, para facilitar a forma da gente representar esses compostos aí, essas substâncias que são classificadas como iônicas, nós temos a determinação da fórmula ali, por exemplo, entre alumínio e oxigênio. Nós sabemos que o alumínio ele está no grupo 3 da tabela. Então, ele tem a tendência em perder 3 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, a carga dele fica mais 3. O oxigênio ele tem tendência em receber 2 elétrons. Então, a carga dele é menos 2. Quando nós temos já direto aqui os íons, o cátion e o ânion, eu posso seguir uma regra dos compostos iônicos para determinar a fórmula desse composto, que é cruzar aqui as cargas, desconsiderando o sinal.
Então, o alumínio passa aqui a ser 2 e o oxigênio passa a ser 3. Então, a fórmula do composto formado, da substância formada entre alumínio e oxigênio é Al2O3. Eu posso tirar a prova real disso daí. O alumínio tem quantos elétrons na última camada? 3. O oxigênio tem quantos? 6. Qual é a tendência do alumínio? Doar 3 elétrons e do oxigênio é receber 2. Então, o alumínio aqui, fazendo a fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica, doa 2 elétrons para o átomo de oxigênio. O oxigênio ficou com 8. Perfeito. Só que o alumínio fica com um elétron sobrando. Não pode acontecer isso. Então, o que a gente faz? Adiciona aqui mais um átomo de oxigênio. Alumínio doa esse elétron. Oxigênio ficou com quantos elétrons? Tinham 6, ficou com 7. Pode ficar com 7? Não, ele tem que ficar com 8. Então, nós precisaremos aqui de mais um átomo de alumínio, que doa um elétron para esse oxigênio. Fechou o oxigênio, porém o alumínio ficou com 2 elétrons sobrando. Então, nós vamos precisar de mais um oxigênio. E aí sim, a gente conseguiu estabilizar. Os átomos de alumínio perderam, né, todos os elétrons e cada oxigênio aqui recebeu 2 elétrons e ficou com 8. Na nossa fórmula, nós utilizamos quantos alumínios? 2. Então, Al2. Quantos oxigênios? 3. Então, nós temos aqui, ó, a mesma fórmula. Então, eu posso fazer ou pela fórmula de Lewis ou cruzando as cargas aqui, tá? Determinando a fórmula. E é o que nós temos aqui sendo representado nos slides para vocês conseguirem entender. Certo? Então, é o mesmo que eu fiz aqui para vocês. Aí, só para recapitular, os elementos do grupo 1 têm carga mais 1, porque doam um elétron. Os elementos do grupo 2, carga mais 2, doam 2. Do grupo 3, carga mais 3, que doam 3 elétrons. Os elementos do grupo 15 ou 5A, eles vão receber 3 elétrons. Os elementos do grupo 16, os calcogênios, recebem 2. E os elementos do grupo 17, eles vão receber 1 elétron. Então, coloquei aí alguns exemplos só para vocês treinarem em casa depois. Façam esses exercícios aí. Quais são as propriedades que esses compostos iônicos possuem? Os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente, tá? Então, a gente tem ali alguns exemplos, né? O cloreto de sódio, que é um composto iônico, então, característica sólida, e eles são duros e quebradiços. Além disso, quando esses compostos eles estão dissolvidos em água, eles liberam íons. Isso faz com que eles sejam eletrólitos, ou seja, eles conduzem corrente elétrica, quando fundido ou quando dissolvido em água. E, por ter forças de atração elevadas, os seus pontos de fusão e de ebulição também são elevados, que é difícil conseguir, né, quebrar a interação entre as moléculas. Então, para ficar mais simples, generalizando aí, a ligação iônica ela vai acontecer entre metal e não metal ou entre um metal e hidrogênio. Sempre vai ser formada por um cátion e um ânion, uma espécie que doa elétron e outra que recebe elétrons. Então, nós temos aí o exercício 1. Para que haja uma ligação iônica, é necessário que o potencial de ionização dos átomos participantes tenham valores próximos. A ligação iônica acontece entre uma espécie que doa elétron e outra que recebe. Ou seja, uma espécie que tem tendência em receber e outra que tem tendência em doar. Isso acontece quando eles têm diferenças de eletronegatividade. Então, a alternativa que é correta aí, no caso, tem a ver com a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade dos átomos participantes tem valores bastante diferentes, que é a letra C. No exercício 2, os átomos do elemento X, que apresenta número atômico igual a 20,
Então, tem o elemento X, que tem número atômico igual a 20, e o elemento Y, que tem número atômico igual a 8. Unem-se por ligações iônicas, originando o composto de forma. Então, preciso identificar primeiro quantos elétrons tem na camada de valência de cada átomo. Se o elemento X tem número atômico 20, então, fazendo a distribuição eletrônica, eu tenho lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Então, fechou os 20 elétrons. Na última camada, que é a camada 4, ele tem 2 elétrons. O elemento Y, 1s2, 2s2 e 2p4, para fechar os 8 elétrons que ele tem. 4 mais 2, 6 elétrons. Então, o elemento X, como ele tem 2 elétrons, a tendência dele é perder esses 2 elétrons. Então, ele fica com carga mais 2. O elemento Y, ele tem 6 elétrons. Então, cuidem, aqui a carga não é menos 6. A carga é o quanto você precisa doar e o quanto você precisa receber. Se o elemento Y tem 6 elétrons, para ele se estabilizar, para ele ficar com 8, ele precisa receber 2. Então, aqui, mais 2 e menos 2. Lembra que eu comentei com vocês que a gente cruza a carga dos íons? A gente cruza, sim, a carga. Porém, quando as cargas são iguais, elas se anulam. Então, a fórmula do composto aqui fica XY. Por quê? O X precisa doar 2 elétrons e o Y precisa receber 2. Um átomo de cada consegue estabilizar a molécula. Então, a fórmula do composto, XY, na letra A. E aí nós temos um elemento A com número de massa 27 e número de nêutrons igual a 14. Combina-se com o elemento B, que apresenta número de massa 32 e nêutron 16. Ele pede o tipo de ligação e a fórmula desse composto. Então, vamos lá. O elemento A, ele tem massa igual a 27 e nêutron igual a 14. Massa menos próton é igual ao número de nêutron. Então, quer dizer que o número de próton do A é 13. Para o elemento B, nós temos que a massa é 32 e 16 nêutrons. Então, o número de atômico também é 16. 16 mais 16, 32, que é a massa. Fazendo a distribuição eletrônica do A, nós temos que 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Ou seja, na última camada, esse elemento ele tem 3 elétrons. O elemento B, fazendo a distribuição eletrônica, nós temos lá 3s2 e 3p4. Ele tem que ter 16, né? Então, na última camada, ele tem 6 elétrons. Se o elemento A tem 3 elétrons, a tendência dele é doar 3 elétrons. O elemento B tem 6 elétrons na última camada. Então, a tendência dele é receber 2. Então, se um tem tendência em doar e outro em receber, a ligação é do tipo iônica. Fazendo aqui a regra de cruzar as cargas, nós chegamos na fórmula do composto em A2B3. Então, se refere ali à letra B. Fórmula do composto A2B3 e a ligação é do tipo iônica. Pessoal, então por hoje era isso. Façam os exercícios da apostila, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!